Segundo os Coríntios 4:4. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho. Por isso Paulo falou, o nosso Evangelho para os perdidos será perdido, né? Você lembra naquela cidade que o Espírito Santo não deixou Paulo pregar? E depois Deus deu um sinal para ele, com um varão, com a visão da onisciência, os sonhos revelados para a igreja, igual Jacó dormiu na pedra, viu uma escada grande, os anjos desciam e subiam sobre aquela escada, igual o sonho que Deus da onisciência, Deus deu ao Abraão, que o povo ia ficar 430 anos escravo, e ele teve aquele sonho, Abraão, e se perturbou ele. O sonho das 7 vacas magras, José do Egito, Daniel, visionário, visões da onisciência revelada para a igreja. Entende? Como Deus trabalha, Deus não precisa de WhatsApp. Deus, aonde a igreja estiver trabalhando, ele vai fazer os círculos dos sonhos de salvação de alma naquele lugar. Entendeu? E Deus comunica aos missionários que estão lá da África, ele dá um sonho do Brasil para os missionários da África, do Brasil para a África. Então Deus trabalha assim com a igreja que vive no espírito, em espírito em verdade, santificação, né? E o Deus desse século cegou o entendimento. Nós não pregamos, manipulamos ninguém para o céu. Quem quer ir para o céu? Jesus falou assim, filho: toma a sua cruz e siga-me. Entendeu? Ele não disse que você é obrigado. Por isso não ficamos manipulando ninguém, igual uns mentes doentios aí com doutrinas. Doutrina não é Jesus, doutrina é doutrina. A igreja que vai herdar o céu, ela sabe que ela tem que andar na porta estreita, que Jesus denunciou a porta larga. Ele disse, larga e espaçosa é a porta que conduz ao inferno, e muitos entrarão por ela. Porfiai por entrar pelo caminho estreito que conduz à vida eterna, e poucos acharão. Então Deus desse século cegou os ímpios. Não adianta você querer ficar abrindo um monte de tempo, porque a tua intenção agora, de 25 anos para cá, 30, é dinheiro. A maioria dos pastores estão voltados ao demônio chamado Mamon. Eles querem conquistar dinheiro com o evangelho para luxar carro, mansões, e visitar países de luxo como Dubai, levar teus netos, família para lá com dinheiro que você usa falando o nome de Jesus, com dízimo. Então você é uma prostituta vagabunda nojenta. Entendeu? Por que vagabunda que eu estou citando? Para você que é um missionário, um pastor que está aí ostentando filhos com dízimo e ofertas alçadas. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que vai vir um arrebatamento e os vagabundos dessa terra irão ter vontade de ouvir o evangelho. E acabou, porque Paulo falou, faça obra enquanto é dia, porque a noite chegará. E não poderá mais ser feito. O avanço das leis, né, de unificação de religiões, o anticristo agora levanta na terra o líder carismático, e você vai ter que casar homem com homem, mulher com mulher, porque o governo é a besta da terra. Se você não sabe, o governo é uma besta, ele não é conduzido pelo Espírito Santo, sim por demônios. Para você ser um maldito político, você não tem que se fechar com a maçonaria, com os jesuítas, Illuminati. Você não tem que fazer um pacto com o Deus deles lá e blasfemar contra o Espírito Santo. Você que é pastor vagabundo, que foi para a política, lembra daquele que morreu lá, tombou a caminhonete? O pastor Juarim ainda avisou ele, não vai para a política, pelo Espírito Santo. Só que ele queria dinheiro, ele queria benefício. Qualquer pastor que está correndo atrás de política, ele está amando mamão. O coração dele quer entrar no meio desse bolo podre de Satanás, dessa corrupção. Então isso a religião está unificando. Você pode ser um maçônico e pode ser um pastor, tá cheio aí. Porém você não pode ir para o céu mais, você já é digno do inferno. Só isso, você tem que aceitar essa verdade. Para que você quer ser político? Porque você quer dinheiro, você quer ter mansão e carro para você andar rodando, mostrando para esse mundo corrupto que a igreja vai julgar ele e você junto, seu lixo, que tem por nome pastor. A igreja vai julgar esse mundo corrompido, você não sabe disso?
Não está escrito não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Você é uma prostituta, amante de status. Você vai logo para a religião. Vai invocar demônio, vai beber cachaça, porque você é digno do inferno. Você que não quer entrar na porta estreita, tá? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos e dos pastores, agora de muitos membros de igreja, que acham que doutrina está acima de Jesus, batismo, Santa Ceia, são complemento da salvação. Isso aí não salva. O sacrifício de Jesus Cristo é que salva, que abriu um novo caminho no céu, penetrou no céu. Tem pastor aí que prega que casamento vai levar para o céu, então vou me casar com várias mulheres. Eu quero me casar com as prostitutas, então. Vou casar com todas elas igual o Zé fez e vou para o céu, não quero saber de Jesus. Não é o casamento que leva para o céu? Então Jesus já ficou para trás na tua doutrina, seu mente cauterizada por doutrinas. Olha as hipocrisias do missionário. Final da vida dele, rompimento de aliança, de matrimônio, isso é gravíssimo dentro do reino de Jesus Cristo. Da sua justiça, do seu evangelho, pregando dentro de cabines blindadas. Isso é pecado, irmão. Homens que ficam cegos por doutrinas, isso é uma idolatria maldita, é Jesus que salva. A igreja sabe que ela tem que usar uma roupa de pudor, a igreja sabe que ela não precisa estar pintando cabelo, usando batom e brinco, que isso aí está amando o mundo e as coisas do mundo. Ela vivendo assim é uma prostituta, igual a prostituta de Roma, de Apocalipse 18:5 e 18:4. A grande prostituta embriagou várias pessoas nesse mundo com o seu sangue. Você não vê que nós pregamos por o Espírito Santo e as pessoas não saem das suas religiões. É o sangue da prostituta que embriagou eles, como diz o pastor Euclides, né? Que ele prega que essa massa humana está embriagada com o sangue da prostituta. E é verdade. E é bíblico, que é no mundo espiritual muito forte isso. Você prega, você fala, você tenta pregar, mas os ouvidos deles estão surdos. Os olhos estão fechados para o verdadeiro evangelho e muitos lixos desse tá dentro da tal de instituição evangélica. Cego por celulares, no dia inteiro no maldito celular, cego por mulher, pastores que amam os sexos das mulheres, porque eles são muito atrativos e bonitos, tá igual os anjos lá que viram as mulheres, ficaram loucos por elas. Isso já é uma idolatria. O sexo é um Deus para o mundo, a Laodiceia, o caráter feminino, a última igreja para o mundo e para os tais evangélicos. Tem pastor aí que ele põe a mulher dele acima da igreja. Você é digno do inferno, sabia? Você põe a tua mulher aí acima da igreja, do evangelho, você está indo para o inferno, miserável, pobre, amante da beleza do corpo da tua mulher. Entende? Se você põe a sua mulher acima do evangelho, acima de Jesus, você já é um pobre, desgraçado, miserável e nu. Pastores que bajulam mulher e ficam contra a própria igreja, tá cheio desses lixos. Mete o pé na bunda desses pastores, abandona suas igrejas, procura uma igreja de uma missionária, de um pastor que realmente ele visa o evangelho. E ele ama a sua família, mas ele não põe acima do evangelho de Cristo, nem de Cristo por causa que ela é bonitona, ela é fofona. Você não está vendo? Qualquer coisa que tirar Jesus da tua vida é o Deus que você serve. Você que gosta de dinheiro, tem aquela maldita reserva lá no banco. Você tem dependência daquela reserva que você tem no banco ou das tuas casas de aluguel. Você é um amante de mamão, você é uma prostituta. Você tem que ter um novo nascimento. Nascer de novo, você não tem que ter dependência ainda que você mora dentro do Banco do Brasil, do cofre, cheio de diamante e ouro, que lá para você é como nada. Você gosta de evangelizar, de falar de Deus, chamar a nação ao arrependimento. E havia entre eles o mesmo sentimento em Atos dos Apóstolos. Esse é o Espírito Santo, estava na vida daquela igreja. E tudo tinham por comum, vendiam e repartiam. Você está preso por a tua vida terrena, você não vai subir, irmão. O anticristo vai te cadastrar, você vai perder o arrebatamento, você é um amante de dinheiro, de status, né?
Isso está dentro do teu ventre, essa maldição, dependência por dinheiro e por mansões que você tem aqui, carro. Você é a prostituta, você não é a noiva. Você vai ser cadastrado para a segunda morte. Deus entrega você por causa da tua traição a Jesus Cristo, ao seu sangue, ao seu sacrifício, porque você vive em prol do dinheiro, das conquistas, de trabalho, pagar contas. Você está com o coração sobrecarregado disso. Lucas 21:34, você está indo para o inferno. Você precisa nascer de novo, se é que o Espírito Santo ainda te quer, né? Não vai pensar quando você estiver lá numa cama, igual esse pau de galinheiro aqui do estado, que tem por nome pastor, tinha, né? Deve ser riscado dentro do livro da vida, né? Ele era um amante, né, dos seus status, fechou com a maçonaria, barman de 30 mil reais de cachaça no Damas. Lá o eletricista, pastor mandou, aí o pastor de vocês, o que ele tem? Um barman de 30 mil reais de cachaça. E um monte de frequentador dessa instituição dele apoiando ele, porque ele não pregava contra adultério, contra segundo casamento, contra a prostituição, que estava grande dentro da igreja, os mesmos tudo apoiava ele. É a prostituta. O povo está bancando a prostituta, tem virada prostituta. Ao você ficar bajulando pastores caídos, pastores que estão na religião, que fecharam com a maçonaria, com os ídolos, né? Por que os membros dele não eram contra ele? Porque também estavam tudo na lama, no futebol, na televisão, entendeu? Que adianta você estar numa religião, desgraçado, pobre, nu e miserável, você vai para o inferno. Tem que haver um novo nascimento, tem que vomitar essas conquistas malditas, tirar de dentro do teu ventre isso, de dentro do teu coração, tem que nascer de novo, tomar um banho na água do Espírito Santo, no Espírito Santo, no batismo, renovai as vossas mentes, por a pregação do Evangelho. Quer ir para a religião? Já te citei, vai lá para os irmãos do Gnose, para os irmãos espíritas, para os feiticeiros, invocadores de demônio, candomblé, umbanda, lá os nossos irmãos têm a religião deles. Você tem que ir para lá fazer parte desse corpo da prostituta, da religião. Agora, se você quer ir para o céu, você tem que tomar a porta estreita, miserável, prostituto, nojento, pobre, desgraçado e miserável. Jesus se classificou nessa situação. Então, para de perder tempo de igreja. Quem é sujo, sujo-se mais. Vai logo. Se entrega aos desejos do teu coração e vai viver igual uma porca na lama, igual um porcão na lama. Viu aquele testemunho lá? Uns irmãos na beira do caminho não conseguiam alcançar o caminho, estava caído do lado. Jesus falou, eles não conseguem alcançar porque os desejos deles estão no mundo. Dentro dos corações deles estão servindo o mundo. Aí viu um pastor de terno azul com a bibrona grande dormindo dentro da lama, igual um porco. E aí o irmão perguntou para Jesus, mas e esse pastor aí com essa bibrona, terno azul? Falou, esse aí era um pastor meu, já não é mais. Ele não prega mais contra os pecados da igreja. Então ele está igual um porco na lama, não é mais meu filho. Cuidado, viu? Fica vivendo aí dentro dessas igrejas, na religião, né? Nas idolatrias de placa, de tempo. Você não amar o próximo, né? Amar não é concordar com o pecado dele, é respeitar ele na condição dele, da religião dele. Mas nós temos que pregar para a igreja, exortar ela pela palavra, pelo Espírito Santo. Levantar os cultos nas varandas, ou dentro das instituições, levantar a bandeira do Evangelho, pregar contra pecado, chamar a atenção da igreja na palavra. Isso é amar a igreja e o próximo. Tá bom, o religioso? E torna a falar dos franciscões, lá da congregação do Litrão. Essa igreja tem trazido uma idolatria maldita a várias gerações. Amantes de tempo, de placa de igreja, de culto, de banda formal. Alerta esses filhos do franciscão aí, da congregação do Litrão, do Véuzinho, que estão indo para o inferno, estão mandando muitas pessoas para o inferno, porque eles são crentes de rótulo e de templo. Isso leva para o inferno, isso é religião. Deus falou Moisés e o povo sentou-se para folgar.
O que Deus estava falando? Moisés, o povo sentou-se para pecar na sua religião. Põe eles em conferência, põe a igreja em revista, em conferência, para que ela guarde os meus mandamentos e meus estatutos. A graça e a paz.